Olá, nesta aula começaremos a programar em Python. Nos referimos a essa aula como Python como calculadora, porque iremos focar em expressões matemáticas. Nesta aula e ao longo do curso usaremos o idle, um programa que vem com a instalação do Python. Vamos dar uma olhada no idle agora. Este é o idle, e a janela que estamos olhando agora é chamada de shell. Aqui é onde poderemos testar algumas instruções e explorar as características do Python. Este símbolo, o símbolo de 3 setas, é chamado de prompt. Ao lado do prompt, digitamos as instruções. E quando teclamos Enter, o Python avalia essas instruções. Por exemplo, vamos digitar a instrução 2 mais 3 e pedir para o Python avaliá-la. É importante perceber que nada acontece até que eu aperte Enter. Vamos ver outra expressão, 6 menos 2. E, novamente, nada acontece até que eu aperte Enter. Nesse ponto, o Python avalia a expressão. Outra expressão poderia ser 7 vezes 3. Até agora, nós vimos 3 operadores, adição, subtração e multiplicação. Outra operação é a exponenciação. Podemos ler essa expressão como 2 elevado a 5. Em seguida, vamos pegar o número 4 e dividi-lo por 2. Quando o Python executa a sua expressão, o resultado que obtemos parece um pouco diferente do que vimos até agora. A expressão é avaliada e dá como resultado 2.0, ao invés de apenas 2. O que vemos aqui é que o Python trabalha com vários tipos e 2 de seus tipos numéricos são tipo int, que significa números inteiros, e float, que significa números de ponto flutuante. Esta operação de divisão nos dá como resultado um ponto flutuante. Vamos explorar mais alguns exemplos de divisão. 5 dividido por 2 dá 2.5. E esperamos que 2 dividido por 3 dê 0.66666, com 6 como repetição. Esse é o resultado, embora em vez de um número infinito de 6, estamos limitados ao número de dígitos significativos disponíveis. Assim, o Python tem uma quantidade limitada de memória para trabalhar. E o número que obtemos, o resultado da divisão de 2 por 3, é uma aproximação do número real. Os números são aproximações de ponto flutuante para números reais. Outro exemplo seria dividir 5 por 3. Podemos ver que o resultado é um resultado aproximado com 1.66666 e o último dígito é realmente um 7. Da mesma forma, 7 dividido por 3 dá 2.333333 e o último dígito é um 5. 7 dividido por 3 é ponto flutuante de divisão e como números de ponto flutuante são aproximações de números reais, há alguma imprecisão. E é isso que estamos vendo aqui. O Python tem um segundo tipo de divisão, chamado de divisão de inteiro. Vamos dividir 4 por 2, usando divisão de inteiro. E quando o Python avalia essa expressão, ele vai avaliar para um int, ao invés de um float. Quando dividimos 2 por 3, é uma divisão de inteiro. Temos também um int, 0. Portanto, a maneira de pensar sobre esse resultado é que se reescrevermos isso, poderemos reescrever 2 sobre 3 como 0 e 2/3. E o que nos retorna é essa parte inteira do resultado. Então vamos considerar 5 dividido por 3, usando a divisão de inteiro. E, novamente, o resultado é um número inteiro. Então poderíamos reescrever 5 sobre 3 como 1 e 2/3. E como retorno teríamos o número 1. Dividindo 7 por 3 com divisão de inteiro, temos 2. Isso poderia ser reescrito com 2 e 1/3. Estamos recebendo apenas parte do resultado quando fazemos isso, parte do resultado da divisão. A outra parte podemos obter usando um operador diferente chamado de operador de resto ou operador de mod. Usamos o sinal de porcentagem para realizar essa operação. Então 4 mod 2 é a forma como lemos essa expressão e resulta 0. Não há nenhum resto para a divisão de 4 por 2.
Quando fazemos 2 mod 3, o restante é 2. E quando fazemos 5 mod 3, o restante também é 2. Novamente, como uma revisão, podemos pensar 5 mod 3 e escrever 1 mais 2 terços. Nessa expressão, ficamos com o dividendo da operação, que é o 2. Assim, quando fazemos 7 mod 3, obtemos 1 porque essa expressão poderia ser reescrita como 2 mais 1 terço. E, consequentemente, ficamos novamente com o dividendo da operação. Agora que já demonstramos exemplos com cada operador separadamente, vamos combiná-los como expressões. Vamos somar 3 com 4 e subtrair 5. Por padrão, como não há precedência de operadores, as operações são realizadas da esquerda para a direita. Nesse caso, 3 é somado com 4 e o resultado dessa operação é subtraído por 5. Em um outro exemplo, vamos somar 4 com 5 e multiplicar por 3. Nesse caso, a multiplicação entre 5 e 3 é realizada primeiro, seguido pela adição. Na expressão seguinte, vamos usar um número negativo. Para representar um número negativo, o mesmo sinal utilizado na subtração é associado ao número. No próximo exemplo, menos 10 será multiplicado por 3, somado com 5 e elevado à terceira. No quadro à direita, ilustra a precedência de operadores no cálculo das operações. Seguindo essa ordem, nessa combinação 5 será elevado à terceira primeiramente. Em seguida, ocorre a multiplicação entre menos 10 e 3. E por fim, o resultado de ambas operações é somado. Assim como na matemática, podemos mudar a posição dos operadores através da inclusão de parênteses nesta. Em um novo exemplo, somaremos 4 com 5, mas ao mesmo tempo isolaremos essa operação entre parênteses. O resultado dessa operação é multiplicado por 3. Podemos também adicionar em uma outra ordem esses parênteses, alterando a precedência das operações. Até o presente momento, todas as instruções que demos ao Python, ele teve sucesso em sua execução. Por exemplo, quando pedimos ao Python o resultado 2 mais 5, ele retorna 7 de forma correta. A linguagem Python, como todas as inúmeras linguagens existentes, possui uma sintaxe. Essa sintaxe define regras que especificam quais combinações possíveis são legais. A expressão acima é válida. No entanto, como exemplo escreveremos a operação inválida 3 mais. Quando executado essa operação, o organizador sintático identifica o local exato do erro de sintaxe na operação. Outra combinação que resulta em erro de sintaxe seria apenas oferecer o operador de exponenciação sem oferecer qualquer operando. Podemos também incluir uma operação similar à outra que serviu de exemplo anteriormente, mas adicionando somente o parênteses de fechamento. Isso nos dá um erro de sintaxe também. Em um outro exemplo, adicionamos o parênteses de abertura logo no início da operação. Quando apertar Enter, nada irá acontecer. Mas na verdade, estará acontecendo algo. O que ocorre é que o Python permite criar instruções com múltiplas linhas, e enquanto não inserir o parênteses de fechamento, será adicionado uma nova linha no prompt. No momento da adição desse parênteses, a operação é avaliada. Após visto os erros de sintaxe, o Python também sinaliza erros semânticos. Erros semânticos ocorrem quando o significado de uma expressão particular é inválido. Por exemplo, a expressão 2 mais 3 é válida por conta da combinação dos operandos serem válidas também. A expressão 4 sobre 3 é válida sintaticamente, pois é possível utilizar essa combinação de símbolos. No entanto, o significado da expressão 4 sobre 0 é inválida. Não é possível dividir um número por zero. Com isso, temos um erro de divisão por zero, que se caracteriza como um erro semântico.